Ó, terminamos de fazer a parte da frente, tá? As duas partes completas, né? Agora a gente vai fazer a parte de trás. Eu vou pegar como referência essa parte aqui, ó, que é o triângulo. Nós vamos fazer ele igual à nossa frente, só que ao invés de ser cruzado, né, ele vai ter só essa partezinha aqui de cima e a gente vai completar a medida com a medida do nosso busto, ok? Para ele ficar certinho no nosso corpo. Bianca, posso tirar na medida? Pode, da seguinte forma. A gente vai usar aqui nesse aqui a gente usou o que? A medida da cintura, né? Porque a gente precisava aqui, ó, transpassar e ele ficar na medida da cintura, ok? Só que a parte de trás a gente precisa da medida do busto. Então, eu fiz aqui, ó, essa parte aqui, ó, igual a parte da frente, tá? Mesma quantidade de pontos, tudo igualzinho. E ao invés de eu arrematar aqui, ó, eu fiz aqui a parte do leque, eu fiz o que? A quantidade de correntinhas que eu fiz na frente também, que é a parte da cava, ó. É essa parte aqui, ó. Eu fiz exatamente igual. Deixa eu mostrar aqui. Ó. E a minha cava, tá vendo? Fiz exatamente igual. O que que eu faço? Depois que você completa essa parte, você arremata e você inicia o outro exatamente igual, tá? Quando você fizer o outro, você não arremata, porque aí a gente vai fazer a parte da cava e vai voltar fazendo os pontos e unindo uma parte com a outra. E aí, o que que você vai se atentar aqui? Esses 3 centímetros tem que ter, tá? Então, você vai se preocupar com essa largura aqui, tá? Então, você vai pensar assim, ó, qual que é a medida do seu busto? O meu busto é 80 centímetros, então metade dele é 40, tá? Para ele poder ficar com a medida certinha, tem que ser 40 centímetros, ok? Eu posso tirar um pouquinho na medida? Posso, mas tem que ser bem pouquinho, porque lembra que eu falei com vocês, esse vestido, ele não é um vestido colado, tá? Se eu for tirar a mesma quantidade de medidas que eu tiro de uma blusa regata normal, ele vai abrir na frente, porque a minha frente, ela não é fechada, ela é transpassada, tá? Senão essa parte aqui, ó, ela vai ficar com um decote muito grande, não é isso que eu quero. Ele é um vestido mais soltinho, tá? Ele pode ficar certinho no corpo, porém não aquela coisa apertada que a gente pode colocar nos outros, né? Pra poder ceder e tudo. Esse aqui, se ceder, não tem problema, porque ele vai ficar um vestido mais soltinho, tá? Essa é a minha intenção. Então, aqui você vai fazer, você precisa ter os 3 centímetros e aí você vai medir, ó, dos seus 3 centímetros até aqui, ó. O meu deu quanto? O meu está dando 19 centímetros, ó. 19 centímetros, tá vendo? Aqui, ó. Então, quer dizer, a outra parte minha vai dar 19 também. Ou seja, então vai dar 38 centímetros, tá ótimo. Porque o meu busto é 40, a metade, né, do busto é 40, então 38 vai ficar ok. Então, posso continuar com essa medida. A Bianca, o meu ultrapassou. Então, o que que você vai fazer? Você vai desmanchar uma carreira. Ele vai ficar menor, tá? Então, você vai unir um com o outro. E o que você precisar para completar, você vai completar na sua cava, tá? Porque aí a sua cava de trás vai ficar um pouquinho maior, não tem problema, tá? Porém, você vai somando, né, da cava até a outra cava, vai ficar na medida certa, combinado? Não tem problema isso aqui ficar menor, não tem. O importante é que a sua largura dê certo, tá bom? Porque ele vai ser de alcinha, então não tem problema ficar a parte de trás com uma altura, com essa altura aqui, menor do que a da frente, tá? Não tem problema.
Então, feito isso aqui, você vai arrematar e você vai fazer o outro. Quando você fizer o outro, você não arremata, tá? Então, você vai fazer a mesma quantidade aqui. Do mesmo jeitinho que você fez aqui a sua parte da frente, pensando na sua borda também, tá? Tá, então agora eu vou virar do trabalho, vou subir uma correntinha. Vou vir no segundo ponto. Segundo não, terceiro, né? Peraí. 1, 2, isso. No segundo ponto, deixa eu ver. 3, 4, 5. Vou dar um. Ah, tá. Uma correntinha de espaço, pulo um, faço 5 pontos baixos. Você vai fazer a mesma coisa que você fez na frente, tá? Um, dois, três. Ó, 4. E 5. Então, aqui eu fiz o pontinho, contei o pontinho da minha borda, mais uma correntinha, que são 2 correntinhas de espaço. Fiz 5, aí eu fiz uma correntinha e fiz minha borda, tá? Então, aqui, ó, são 2 correntinhas, pulo 2 pontos, venho aqui e faço 5 pontos baixos. Essa parte aqui, gente, é tranquila, né? Porque a gente fez isso 2 vezes lá na frente. Tá? Então, você só vai repetir o processo. 2 correntinhas. Dois, 3, 4, 5. Ó. Então, eu tenho a minha borda desse lado de cá também, né? Ó, faço a minha borda, não faço correntinha nenhuma de espaço. Vou pegar o outro lado aqui, ó. Aqui tá a minha cava e aqui tá o meu trabalho. Então, eu parei, eu terminei os dois do mesmo jeito para que eu desse continuidade aqui, ó. Por isso que eu fiz as correntinhas, que aí vai ficar certinho, ó. Fiz só a correntinha, arrematei. Desse lado de cá, ó, fiz as correntinhas e voltei com pontinho baixo para continuar, dar continuidade aqui no meu ponto, ó. Fiz aqui, agora o que que eu faço? Eu já venho aqui, ó, na minha borda do outro lado e vou trabalhar o meu ponto baixo. Tá? Sem dar correntinha nenhuma de espaço, porque a minha medida aqui tá boa. Como que eu vou fazer aqui na hora que eu voltar? É o seguinte, eu tenho uma borda de cá e uma borda de cá, que seria o quê? Essas duas correntinhas que a gente dá de espaço de um leque para o outro, entendeu? Então, aqui, pra mim, não vai dar diferença, não é? Porque a gente termina aqui o leque de 5, pula 2 correntinhas e continua com o outro leque de 5.
é exatamente essas duas correntinhas aqui, ó, que é o meu espaço, tá? Por isso que não vai dar errado, você pode dar sequência que normalmente, que o seu trabalho, o seu motivo não vai dar errado. 1, 2, 3, 4, 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí, fiz uma correntinha mais. Então, aqui eu vou fazer, ó, duas correntinhas, pulo minha borda e mais um. Faço um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha, pulo uma de base e eu faço aqui a minha borda, tá? Pronto. Fiz aqui a união de um lado com o outro. Eu viro o meu trabalho e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar aqui, ó. É o Vzinho, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de espaço, vou pular aqui, ó, minha correntinha de espaço e vou fazer 3 pontos baixos. Uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, no meio e eu vou trabalhar o meu Vzinho. Uma correntinha, 3 pontos baixos. Uma correntinha, um V. E agora é só dar sequência aqui no seu motivo. Igual você fez na frente. Ó. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto pra mostrar pra vocês. Esqueci aqui, ó, de mostrar o meio, né? Então, eu vou laçar. E aqui, ó, você vai fazer aqui os dois pontinhos normal, ó. Pegando aqui, ó, por baixo, tá vendo? Três. Ah, Bianca, mas aí o ponto vai ficar solto. Não tem problema não, que depois a gente vai fazer o acabamento. Aí vai prender ele aqui, tá? Não tem problema nenhum. Ó. Cheguei aqui, ó. No último ponto, viro o trabalho. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui a metade do meu leque. 2 e 3. Uma correntinha de espaço, venho aqui, prendo com ponto baixo no meio dos 3 pontos. Uma correntinha, 5 pontos altos. 1, 2,
3, 4, 5. Uma correntinha, prenda ponto baixo. E assim você vai dando sequência aqui no seu trabalho, que é a mesma coisa que você fez na frente, tá? Agora você vai trabalhar só reto. Tá bom? Não tem mistério, não. Você vai trabalhar só reto, igual você fez aqui, nessa parte de baixo aqui. Até quando que você vai fazer isso? Você vai fazer até chegar na sua cintura. O meu tá dando 16 centímetros, mais ou menos, da minha cava até a minha cintura. Ó, aqui é onde que eu começo a minha diminuição. Tá dando 17 centímetros, tá? Então, você pode fazer aí mais ou menos isso, do tamanho P de 15 a 17 centímetros. O M você vai subindo, 16 a 18, e o G pode ser 17 a 20. Porque aí depois a gente vai fazer, ou a gente vai trocar a agulha, ou a gente vai ver se faz alguns aumentos. E como que a gente pode fazer isso, tá? Que é para poder ficar com a parte do quadril melhor, né? Porque se você fizer ele, descer ele da mesma largura que você desceu a sua frente, não vai dar certo. Por quê? A sua frente, ela tem que ser um pouquinho menor, porque ele não fecha todo a frente, ele vai fechar na sua cintura ele fecha, né? Se duvidar, vai até transpassar, mas a frente ele vai abrir um pouquinho. Então, a parte de trás, ele tem que estar certinho com o seu quadril, tá? Para ele não correr o risco de abrir muito na frente. Então, eu vou seguir aqui até dar lá meus 16, 17 centímetros, mais ou menos, da medida que eu fiz o meu, da frente, até chegar lá na sua cintura. E aí, depois eu volto pra gente ou trocar a agulha, ou fazer aqui alguns aumentos, tá bom? Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Então, aqui, ó, eu já fiz aqui uma parte da frente, né? Ó, da frente não, da de trás, ó. Tá vendo como que ele ficou? Ele ficou aqui igualzinho a frente, com a cava, né? A lateral, toda retinha. Eu fiz mais do que eu falei com vocês, né? Porque pra mim essa medida aqui tá ótima, tá bom? Mas é o seguinte, depois que você chegar na cintura, deixa eu pegar aqui essa parte da frente. Vou pegar uma parte. Depois que você chegar na cintura, você vai descer mais aí uns 5, 6 centímetros, tá? Ou você já pode começar a fazer as modificações. Que tipo de modificações? Se você tiver um quadril muito largo, o que você pode fazer? Depois que você descer aqui, ó, na sua cintura, você desce mais um pouquinho, tá? No máximo aí, deixa eu ver, uns 6, 8 centímetros, tá? 6 a 8 centímetros. Que você descer reto, normal, o que você pode fazer? Ou você troca sua agulha, troca por uma maior, né? Porque aí o seu ponto vai ficar mais abertinho, tá? Mais larguinho. Esse aqui eu fiz isso. Na parte de baixo,
eu usei agulha 3 milímetros, tá bom? Não deu muita diferença, porque eu tô usando a 2,75, né? Para 3 não faz tanta diferença assim, não. Mas eu poderia muito bem usar uma 3,5 para poder trabalhar essa parte e não precisar de fazer aumentos. E aí o ponto permaneceu o mesmo, tá? Mas se por acaso o fato de você trocar a agulha não seja suficiente, o que você pode fazer? Você pode fazer aumentos. Como que eu faço isso, Bianca? Nessa parte de trás, quando você for fazer, chegando aqui nessa parte, quer ver? Deixa eu desmanchar aqui. Não, eu vou desmanchar muito. Chegando aqui, ó, vou explicar. Chegando nessa parte aqui, ó, onde que a gente faz 3 pontos altos, sabe? Que a gente faz a metade do leque. Ao invés de você fazer os 3 pontos altos, você vai fazer os 5, entendeu? Porque aí ele vai abrir um pouquinho assim, ó. E aí o restante você continua fazendo ele reto. Aí você faz os 5 pontos altos, aqui ao invés de 3, você faz 5 e faz mais um de borda, tá? Que aí você vai trabalhar normal, como a gente fez anteriormente. E o restante você continua fazendo do mesmo jeito, tá? E você vai fazer um aumento do lado de cá e um aumento do lado de cá, correto? Porque aqui, ó, tá vendo? Aqui tem 3 pontos altos e do lado de lá tem 3 pontos altos. Então, ou seja, aqui vai ficar 5, vai ficar 6, né? Porque vai fazer uma bordinha. Então, quer dizer, ele vai dar uma abertura aqui, ok? E aí você continua fazendo. Faz aí mais uns 8 centímetros, ou uns 6 centímetros, mais ou menos, depois do aumento. E você vai observando aí a largura que você vai adquirindo, né? Vai conseguindo. Se ainda tiver apertado, eu acho que vai ficar bem apertado. Eu quero uma saia mais soltinha, né? Que eu acho interessante aqui pro caso desse modelo. Você faz, depois de descer mais uns 5 ou 6 centímetros, você faz mais um aumento, tá? O que você vai fazer? Você vai puxar aqui, ó, mais 5 pontos altos, tá? Como se fosse aqui, ó, nessa parte aqui é que a gente trabalhou, entendeu? Ó, aí você vai fazendo, quando chegar aqui no momento de fazer os 5 pontos altos, você vai abrir mais um aqui, entendeu? Aí sim você vai trabalhar do jeito que você trabalhou aqui, entendeu? Então você vai fazer aqui essa medida, chegando próximo ao quadril, né? Você vai fazer esse aumento. Ao invés de 3, você faz 5. Tá? Desce mais um pouquinho, olha a medida. Por que eu falo com você para descer mais um pouquinho? Porque o crochê ele vai crescendo, né? Ele vai afrouxando depois de algumas carreiras. Então, trabalha mais uns 2 blocos de carreira, de motivos. E quando você for fazer o próximo, você mede para ver se precisa novamente de fazer mais um leque na sua ponta, entendeu? E aí você vai fazer, você vai trabalhar a mesma quantidade de carreiras que você fez na frente, você vai trabalhar atrás. Então, vamos supor se você trabalhou 40 carreiras, você vai trabalhar 40 carreiras, tá? Então, você vai contar lá do comecinho, porque a gente não fez essa parte aqui igual, não é? A diferença foi que eu falei com vocês, se por acaso ficar muito largo, ultrapassar a sua medida, você pode fazer essa parte aqui menor, mas você vai fazer aqui menor e vai compensar com a sua cava, né? Ou seja, vai ficar na mesma, vai ser a mesma quantidade de carreiras, tá? Então, você vai trabalhar a mesma quantidade de carreiras, contando desde aqui, da sua pontinha, até chegar lá embaixo, tá? Até chegar cá embaixo, na parte reta, ok? Porque a parte de trás, você não vai fazer isso aqui, não, tá? Você vai seguir reto, ok?
Combinado? E aí eu volto pra quê? Pra gente poder fazer a costura e fazer as alças, tá? E fazer as alças, aí a costura, ok? E depois o nosso acabamento, beleza? Ó, terminei de fazer essa aqui é a parte de trás, ó. E aí, eu coloquei aqui, ó, pra vocês verem como que fica, ó. Tá vendo? A montagem vai ser desse jeito. Então, aqui vai ser uma frente. E aqui vai ser a outra. E aqui a gente vai amarrar. Pra ficar assim. Aí aqui a gente vai fazer o babado. Tem um babadinho de um lado do outro. Se você não quiser fazer, não precisa. Pode deixar assim mesmo. Ou colocar ele mais compridinho, né? Porque aqui vai estar um pouquinho menor. Mas a gente ainda vai fazer aqui agora a costura, né? Vou costurar um lado do outro. Vou fazer as alças daqui pra cá. E fazer o acabamento toda a volta com o babado, tá? Aqui na parte de baixo. E aí, a gente também vai colocar o lastex para ele ficar com uma modelagem melhor. Porque com o tempo, isso aqui, ó, você vai amarrando, amarrando, isso aqui vai cedendo, né? Essa parte. Porque não tem nada aqui que vai fazer segurar, né? E aí, a gente coloca o lastex para poder ele dar uma firmada. Terminada aqui a parte de trás, já fiz tudinho, parte de trás. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a costura, né? Com a parte de trás e a parte da frente. Vou chegar pra cá, pra gente poder visualizar melhor. Então aí, gente, o que que acontece? Nós vamos fazer a costura. O que que você vai fazer aqui? Lembra que eu falei com vocês, tem que fazer a mesma quantidade de carreiras que você fez na frente, com a parte de trás, para poder casar direitinho aqui os seus pontos, tá? Então, você vai ter que unir aqui o seu trabalho. Eu tô aqui, ó, do lado avesso. Você vai escolher o seu direito, seu avesso, vai posicionar ele aí certinho, porque o lado que você costurar, fazer a costura, é onde que vai estar aqui aparecendo o fio, e o outro lado não. Vou mostrar pra vocês que eu costurei aqui de um lado já. Ó. Esse aqui o avesso. Deixa eu chegar de pertinho aqui pra vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é o avesso, chegar pertinho, ó, tá vendo aqui um enroscadinho dos fios? Esse aqui é o avesso. E o direito, olha como que ele fica quase, ó, dá pra ver aqui a listrazinha mais ou menos por conta da abertura aqui, ó, né? Mas ele fica bem legal aqui a costura, olha, a junção aqui, tá vendo? De um leque no outro. Lógico que não fica perfeitinho assim, né? Mas dá pra enganar bastante aqui, ó. Ó, tá vendo? Um leque. Então, assim, o outro lado fica bem legal. Então, você escolhe aí o seu lado pra você costurar os dois, né? Tem que estar certinho aí. E aí, você começa a costura. Ele vai, gente, casar certinho um ponto no outro, tá? Se não casar também não tem problema, né? O importante é que cada carreira esteja alinhadinho com a outra, para que o seu trabalho fique legal, tá? Então, vamos costurar. Vou mostrar para vocês aí como que eu fiz a costura. Comecei de cima
E aí tem uma aberturazinha que a gente tem que fazer. Vou deixar aqui assim de lado. O fio, você pega ele por partes. Deixa eu cortar aqui. Você vai usar agulha de tapeceiro para poder fazer. Não precisa cortar um fio grande mais, porque a gente faz primeiro aqui a parte de cima, tá? E aí a gente deixa o espaço que é para passar o fio de amarração, né? O fio de amarração, que é um vestido envelope, então ele tem que ter amarração de um lado e do outro. Então você precisa de um espaço para colocar, para passar a fita. Então eu separei aqui um bocado. Tomara que dê para enxergar, né? Primeiro eu vou unir aqui uma parte na outra. Eu faço assim, ó, eu dobro o fio no meio, que ele fica com essa argolinha, tá vendo? Aí não precisa de dar nó. Ó, fiz aqui. Aí agora eu vou voltar aqui pra ele reforçar, tá? Que essa parte aqui, ó, você pode fazer ainda também, assim, ó, passar como se fosse um arremate, tá vendo? Só pra dar uma reforçada aqui, gente, só nesse primeiro pontinho aqui. Ah, Bianca, eu posso amarrar? Pode, se quiser pode amarrar. Mas pra evitar nó, eu faço assim, tá? Que ele fica melhor. E depois também a gente vai passar o acabamento, então ele vai melhorar aqui. Então aí, gente, ó, como você fez a mesma quantidade de carreira, você vai fazer assim. Você vai tentar organizar aqui, ó, os seus pontos, né, para que ele fique certinho um com o outro. Então agora você vai passando. Não precisa ser pontinho por pontinho, não. Só essa parte de cima aqui, ó, que a gente dá só mais uma reforçada, tá? O restante você vai fazendo como se fosse um alinhavo mesmo, um alinhavo no meio dos pontos. E aqui, ó, você pode passar de um para outro, tá? Se você quiser. Eu gosto de passar assim, ó, no meio dos pontos. Só alguns que eu passo dentro mesmo, assim, entre um ponto e outro, ó, por exemplo. Aqui assim, ó, tá vendo? Ó, aqui com a parte de dentro, aqui, ó, todinho, tá vendo? Você pode fazer assim, tá? Aí, aqui, ele fica aparecendo um pouquinho. Ou você pode pegar aqui, ó, por dentro do fio, sabe? Do ponto. Por dentro do pontinho. Ó. Por dentro do ponto, sem ultrapassar ele todo, lá do outro lado. Você pode fazer isso também. Eu gosto, particularmente eu gosto dessa forma, tá? Ó, por exemplo, tá aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, dentro do ponto, ó. Eu não ultrapassei do outro lado, passei no meio dele aqui, ó. E aí eu vou pegar ele aqui do outro lado também. Passei no meio do ponto. Ó. Não fica fraco não, tá, gente? Pode ficar tranquilo que essa costura aqui ela não solta. Só você fazer junto, né? Ao invés de você fazer ele mais espaçado, você faz ele os pontos mais juntinhos, tá bom? Beleza, você começa aqui fazendo pela sua, ó, como que ele tá ficando. Nem aparece. Você vai fazer o seguinte, agora, você vai fazer aqui a sua costura e você vai parar onde? Você vai medir aqui a medida, você vai colocar aqui a medida vai costurar até a sua cintura, tá? Pra poder você fazer a sua abertura, essa parte aqui eu acho que vocês entenderam, né, da costura.
Não aperta muito para ele não ficar muito rígido aqui e depois o vestido não ceder, né? Então, ele vai ficar, para não ficar franzido depois, na hora de vestir, tá? Que aí, se ficar muito apertado, ele vai marcar o ponto, a costura, vai marcar a costura. Porque o vestido vai ceder por causa do peso, né? Só que a costura, ela vai ficar presa, vai ficar prendendo o vestido, não vai deixar ele expandir assim, entendeu? Então, quer dizer, o resto expande e aqui fica enrugado. Então, faz ele o pontinho, a costura, mas não tão apertada, tá? Então, beleza, você vai costurar aqui, tá? E aí, você vai fazer até a sua cintura. Então, você vai olhar aqui, mais ou menos. Eu coloquei aqui a medida, eu peguei como referência isso aqui, ó, essa parte aqui, tá? Então, eu dobrei ele certinho, porque essa parte é onde que vai mais ou menos a nossa cintura, não é? Que a gente mediu. Então, eu medi ele bem no meiozinho assim, ó, dobrei ele. E aí, eu olhei mais ou menos aqui, aonde que ele começou a fazer aqui a curva. Porque aqui, ó, a gente vai precisar mais ou menos, ó, uns 2 dedinhos, de uns 3 centímetros, assim, pra gente fazer a fita de amarração. Então, vai uma fita aqui, assim, e a outra fita do outro lado. Porque quando a gente cruzar, um vai passar por dentro, outro vai passar por fora. Então, aí, ó, você vai medir aqui mais ou menos aonde que tá aqui o início do seu... Desse negocinho aqui que você fez, né? Essa diminuição, onde que vai ficar reto. Vai separar aí uns 3 centímetros, ou da largura que você quiser a sua fita. Pode ser 2 centímetros, 3 centímetros. Não faz muito fino, não, pra ele não ficar esquisito, cortado, né? E nem grosso demais, assim, né? Nessa parte, quando eu chegar aqui, ó, eu vou fazer uma abertura, que ele vai encaixar aqui dentro. Igual eu fiz nesse de cá, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, eu fiz uma abertura aqui, ó. Tá vendo? Ó, o meu ficou maior pra poder ficar fácil de entrar. Mas depois eu vou fazer um acabamentozinho aqui, ó. Então, quer dizer, ele vai dar uma fechadinha, tá? Então, faça assim, ó, um pouquinho maior. Você quer 2 dedos? Faz um pouquinho maior pra você fazer o seu acabamentozinho aqui. Pra não ficar o ponto assim, solto, né, gente? Ficar esquisito. Cheguei aqui. Ó, meu, deu 16 centímetros da cava até aqui, tá? Então, agora, eu cheguei aqui aonde que eu preciso. E aí, eu vou arrematar aqui meu fio. Nozinho, faço 2 nozinhos. E agora eu vou passar aqui entre os pontos. Pra poder não ficar machucando, né? Tá aqui o espaço, tá vendo? Lógico que aqui tá maior, né? Tá vendo? Mas é porque eu vou fazer ainda o acabamentozinho aqui, eu preciso de espaço pra mexer com ele.